E nesta noite, Pai, que ninguém saia do mesmo jeito, da maneira que entrou, mas saia, Pai, vencedor, vencedora, Pai, cheio de poder, da unção de Deus na vida, Pai. Rogamos, Pai, essas bênçãos de Cristo, usa teu filho como Deus usado, para a glória do teu nome santo e poderoso. Amém e amém. Derrama maná sobre nós nesta noite, Senhor. Maná do céu. Aleluia, Jesus. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui na casa do Senhor. Amém. E sabemos que Deus é muito bom para nós. Amém, Jesus. Se você está vivo, Aleluia. porque Deus é bom. É. Se nós temos o que temos, é porque Deus nos deu. E se nós temos essa oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus, é porque Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, Senhor. E quando nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, automaticamente nós poderíamos estar em outro lugar. Mas se nós não estamos em outros lugares, e Deus nos trouxe para esse lugar, é certo que Deus tem uma bênção para a nossa vida. Amém. É certo que Deus está nos livrando de alguma coisa. Aleluia. Quem sabe se você fosse para um outro lugar, poderia acontecer alguma coisa na sua vida. Mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, disse, não, eu vou levar a minha filha, eu vou levar o meu filho para um lugar que eu sei que ele está diante da minha presença e eu vou o proteger. Amém. Obrigado, Então, Deus. tudo que acontece está sobre o controle de Deus. Vamos aqui ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Êxodo. Êxodo, capítulo 35. Louvado seja o santo nome do Senhor. E versículo 20. Êxodo 35, capítulo 35, versículo 20. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu acredito e tenho a certeza de que todos nós somos abençoados por Deus. Eu creio piamente que as mãos do Senhor é sobre a nossa vida. Amém. E quando eu falo que as mãos do Senhor é sobre a nossa vida, é no lado espiritual e no lado material. Tanto na sua casa, como no seu trabalho ou na escola. Porque somos abençoados por Deus. E um povo abençoado por Deus é um povo de visão. Um povo abençoado por Deus, ele quer o melhor para a obra do Senhor. Ele quer o melhor para a sua vida espiritual. Porque tudo isso depende das nossas ações diante da obra do Senhor. Então vamos ler aqui Êxodo, capítulo 35, versículo 20. Depois eu vou pular para um outro versículo de outro capítulo, mas eu vou comunicar para vocês quando for necessário. Então diz assim a palavra do Senhor, que é uma palavra da verdade, e ela vai falar aos nossos corações. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para todas as vestes sagradas. Aí depois nós pulamos aqui para o capítulo logo iniciar, aqui que logo dá prosseguimento. Capítulo 36 e o versículo 5. Nós lemos o 35 e o 20. Agora a gente vai ler o 36, capítulo 36 e o versículo 5, 6 e 7. É um capítulo adiante. Que diz assim: E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário.
para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que esse texto quer falar aos nossos corações? O que esse texto nos ensina? Quando eu falo dessa questão, eu não quero que os irmãos entendam essa situação como fazem muitas igrejas aí fora. Existem igrejas que, para fazer com que você dê alguma coisa para eles, eles dizem assim: olha, se você não der, o devorador vai lá na sua casa e vai tirar tudo que você tem. O devorador vai fazer o teu filho, a tua filha adoecer. Sabe por quê? Porque você não quer dar a oferta. Porque você não quer dar dinheiro neste lugar. E aí surge um monte de medo, surge um monte de invenções, e aquela pessoa, sem o conhecimento da palavra, ela acaba dando por medo. Quando ela não dá por medo, ela dá por interesse. Porque aquele líder diz: olha, porque se você der 100, Deus vai te dar 1000. Aí a pessoa pensa assim, um investimento de mais de 100%. E a pessoa começa a fazer isso com a intenção e por medo. Mas a palavra do Senhor é muito diferente. Moisés, lá no deserto, como nós acabamos de ler o texto, ele coloca a situação diante do povo. E a situação diante do povo era o seguinte: que eles precisavam construir uma tenda, e nessa e o Santíssimo Lugar. E no primeiro compartimento, uma mesa dos pães asmo. Também era necessário ter um castiçal e um incensário. E lá no Santíssimo Lugar era necessário ter uma arca, e também era necessário construir em cima dessa arca 2 querubins, que era o propiciatório. E fora da tenda também era necessário ter um holocausto. Era necessário cortinas, era necessário o óleo, era necessário as vestes. E como Moisés iria conseguir isso? E o texto que nós falamos aqui, Moisés fala com o povo, e o povo é tocado pelo Espírito Santo a ajudar. Moisés não falou assim: se vocês não ajudarem na tenda, o devorador vai lá na sua casa. Não. Moisés disse: o Senhor quer que nós devemos fazer uma casa para a presença dele. Ali nós adoramos ao Senhor. Ele simplesmente falou isso. E o povo, de bom coração, movido pelo Espírito Santo, começaram a ajudar. Como diz aqui: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, cujo espírito o impeliu a trouxer a oferta. Quando você faz isso, você tem que ser movido pelo Espírito Santo. Quando você dá suas ofertas, é movido pelo Espírito Santo. Quando você dá seus dízimos, é movido pelo Espírito Santo. Jamais dê a sua oferta, jamais dê o seu dízimo pensando que você vai ter mais. Não, você já é abençoado. Você dando ou não dando, você é abençoado por Deus. Mas às vezes Deus quer que você faça aquilo que é necessário. Deus não é o dono do ouro e da prata? Sim ou não? Sim. Mas aqui havia uma necessidade de o povo ajudar.
Deus aqui no tempo de Moisés também era o Deus do ouro e da prata. Só que existem coisas que Deus faz. O impossível Deus faz. Mas aquilo que o homem é para fazer, nós devemos fazer. Digamos como o nosso pastor falou sobre esse aluguel. É uma coisa que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas é uma situação que nós devemos fazer. Não tem como resolver. Tem esses bancos, Deus é o dono do ouro e da prata, mas nós tivemos que comprar esses bancos. É interessante, são coisas que estão na própria vida, está na própria ação do que nós fazemos na terra. Não há como fazer algo diferente disso. Mas tudo que fazemos tem que ter o Espírito Santo aqui nos guiando e nos dando certeza daquilo que nós estamos fazendo. Porque se você não tem certeza do que você está fazendo, você está sendo manipulado. Se você não tem certeza do que você está fazendo, você está sendo enganado. Acontece uma coisa que nós não aceitamos aqui, nessa igreja. É que as pessoas têm que ter compreensão e consciência do que está fazendo. Porque queremos um povo com educação, um povo com cultura, um povo com entendimento da palavra do Senhor, para entender tudo que ouve. Não é ouvir e já fazer, é ouvir, analisar, ver e ser tocado pelo Espírito Santo e fazer com que aquilo se torne realidade. Aquele crescimento e aquele dom que Deus vai te dando, você vai fazendo. Esses homens foram tocados, foram movidos, e eles começaram a ajudar. Mas foi uma ajuda de verdade, uma ajuda do coração. Porque qual é o nosso maior medo aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo? O nosso maior medo é ser dominado pelo Deus Mamon. Você sabe quem é o Deus Mamon? É o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Jamais nós usamos aqui a expressão, está aqui os obreiros, os evangelistas, os presbíteros, e o pastor está aqui, um maço que está lá na sua casa. Nunca, e nós temos o maior medo de que essa obra dependa do Deus Mamon, do Deus do dinheiro, como fazem muitas igrejas aí fora. Nós dependemos, e essa obra depende exclusivamente de ser sustentada por Deus, pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É isso que nos move. Aleluia. É isso que nos faz diferente. Aleluia, Jesus. É que você não precisa fazer algo para que você seja um cristão de verdade, segundo a visão daquele pastor, daquele líder. Jamais isso nós iremos aceitar neste lugar. E aí o que aconteceu? Foi comunicado a necessidade para aquele povo, e aquele povo, movido pelo Espírito Santo, começaram a trazer. E trouxeram aquelas pessoas que estavam responsáveis pela administração, para fazer a tenda, para comprar as vestes, para comprar os objetos. Perceberam que o povo estava trazendo além do que não mais precisava. Porque tem igreja por aí que já está podre de rico, não ajuda ninguém, ainda pede mais. Nós abominamos essas denominações que se dizem evangélicas, pastores mais ricos do que qualquer coisa nesse mundo, e se dizem ser homens de Deus e vendo o seu irmão passando fome. Mas queremos seguir nas pisadas de Cristo, queremos seguir como a igreja primitiva seguia. E aqui aconteceu o seguinte, olha o que aconteceu aqui. O povo foi tão mão aberta para a obra do Senhor. Olha o que aconteceu aqui, eu vou ler para vocês aqui no capítulo 36,
versículos 5, 6 e 7. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário. Olha o povo de mão aberta para a obra do Senhor, para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Por que foi proibido? Porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrou. Um povo abençoado faz isso. Um povo abençoado ajuda. Um povo abençoado vê a necessidade da obra. Mas como eu disse, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Jamais deixe que ninguém manipule a sua vida. Você vai fazer aquilo com amor. E quando você faz aquilo com amor, o Espírito Santo, Deus estende a mão sobre a sua vida e a sua vida é próspera. E tudo passa a dar certo na sua vida. Foi porque você deu? Não. Não simplesmente porque você deu. Porque você, para dar, você tem que sentir de Deus para dar. E esse sentimento de dar não é um sentimento de manipulação. Não é um sentimento de ganância. Não é um sentimento de dando mais, ganhar, barganhar com Deus. Você sabe o que é barganhar? É chegar no balcão espiritual e jogar o valor que você tem. Deus, eu tenho isso a oferecer, mas eu quero uns trocados a mais, porque eu estou jogando no banco espiritual e investimento aí me dizer que é melhor. Não é assim que funciona. A bênção já é sobre a sua vida. Mas tudo que você fizer deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Para que aí então as mãos do Senhor façam com que você seja próspero e que você tenha a compreensão de que aquela prosperidade que está na sua vida também deve alcançar o seu irmão necessitado. Eu vou finalizar falando uma coisa importante para vocês. Se vocês ganharem além do que não precisam, além do necessário, esse mais além do que você não precisa, por direito é do necessitado. Por qual motivo eu devo ter 1 bilhão? Para que eu tenho? Para que 1 bilhão na minha conta? Para quê? Alguém consegue ter 1 bilhão? Para que 1 bilhão na conta? Para que 1 milhão de reais na conta? Quanto é o suficiente para você viver? Para você ter uma vida tranquila. Então, uma pessoa que tem 1 milhão na conta, ele tem o necessário para viver e passando do que ele nem precisa. Então, automaticamente, diante de Deus, aquilo que ele tem, que ele não precisa, é por direito do necessitado. É por direito da obra daquilo que está desenvolvendo. Então, as pessoas têm que entender e têm que pensar que toda a nossa vida ela é comandada e controlada por Deus. Tudo que você fizer tem que ser controlada por Deus. E aí sim, quando o seu coração é movido pelo Espírito Santo, tudo que você fizer, você não vai cair na categoria de ganancioso, na categoria de medroso, porque tem gente que vai cair na categoria de amaldiçoador. Uma certa vez eu vi uma senhora ali falando assim: sabe por que aquela mulher não é abençoada por Deus? Porque ela não dá o dízimo. Então ela não vai ter nada mesmo. Amaldiçoando o outro porque não dava. E eu simplesmente disse para ela: não, ela está certa. Ela tem que fazer isso pelo que o sentimento de consciência
guiada pelo Espírito Santo, leva ela a fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Dízimo e oferta não salva ninguém. Só Jesus salva. Só Jesus vai nos levar para o céu. Mas às vezes, dentro dessa humanidade, necessitamos de algumas coisas. Mas tudo que fazemos tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Fora disso, é do maligno. Tudo que você fizer tem que ser de coração. Fora disso, é do maligno. Tudo que você fizer, você tem que ser movido pelo Espírito Santo. Fora disso, é do maligno. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você fizer é por amor ao próximo, não por interesse seu. Porque fora disso é do maligno. Então vamos pedir a Deus mais consciência. Vamos pedir a Deus mais sabedoria. Vamos pedir a Deus mais discernimento. Vamos pedir a Deus mais bênção para nos fazer compreender. E quando estivermos aqui, precisamos viver a vida aqui, mas como verdadeiros cristãos do céu. Porque quando estivermos lá, quando a sua igreja for arrebatada, tudo isso vai cessar. E a nossa vida vai ser uma vida de glória em glória. E eu agradeço e coloco essas palavras no coração, porque a bênção de Deus está a um passo de acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Deus Graças que a é. Deus, uma palavra sucinta, direta, objetivo, Louvado e ao nosso exaltado é o teu coração. nome, Jesus. Estamos aqui conscientizado, por exemplo, não diga lá, diga lá, pode diga lá, se para. Prazer. Não, diga aí.